Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso Introdutor à Linguagem C, da Monitoria de Algoritmos de Programação da UFS. Eu me chamo Emanuel Antônio e hoje vou falar sobre algoritmos de ordenação, mais especificamente sobre o Insertion Sort. Agora com um sumário. Esse vídeo, de modo geral, será dividido nos seguintes tópicos, sendo eles Introdução ao Insertion Sort, como funciona o algoritmo em si, como se dá as passagens e trocas dentro desse algoritmo, quais são os critérios de parada, qual seria a complexidade de tempo e qual é sua eficiência e onde é mais utilizado. Começando pela introdução. Antes de explicarmos o algoritmo em si, precisamos nos atentar às perguntas elencadas abaixo. E bem, respondendo à primeira pergunta, aprender sobre o algoritmo de ordenação Insertion Sort é valioso para adquirirmos uma base sólida em algoritmos, além de compreendermos conceitos importantes de ordenação, e também para apreciarmos as vantagens e limitações de diferentes algoritmos, em diferentes cenários. Ou seja, saber ponderar quando utilizar cada um deles. Ele também é uma peça importante no arsenal de qualquer programador, desenvolvedor ou estudante de ciência da computação. Listando agora algumas de suas características, temos que ele é um algoritmo de simples compreensão, sendo apenas mais complexo do que o Bubble Sort. Além disso, ele também é mais adaptável que outros algoritmos de ordenação, ou seja, mais fácil de se alterar para situações. Também possui maior estabilidade, ou seja, não trocam com elementos de mesmo valor, o que se torna vantajoso quando queremos trabalhar com filas de prioridade. Além disso, possui um maior desempenho com vetores ou listas pequenas, ou já parcialmente ordenadas. Além de utilizar a abordagem dividir para conquistar, tão utilizado como falamos em programação. Ademais, respondendo à segunda pergunta, temos que o nome Insertion se refere à forma que o algoritmo trabalha. Em outras palavras, a cada interação, ele insere o elemento em sua respectiva posição no vetor, o que se assimila com a ordenação de um deck de cartas de um baralho. E como funciona o Insertion Sort? Respondendo a essa pergunta, de modo geral, o Insertion Sort também funciona comparando pares de elementos adjacentes e trocando de posição se estiverem fora de ordem. E esse processo se repete várias vezes até que a lista esteja completamente ordenada. Porém, diferente do Bubble, que analisa as posições i e i mais 1, o Insertion olha os elementos de i e i menos 1. Passagens e trocas. Respondendo a ambas as perguntas abaixo, o algoritmo considera uma lista inicialmente como contendo apenas um elemento, que já é trivialmente ordenado, como já vimos por definição. E à medida que percorre o array e encontra novos elementos, os insere na posição correta dentro dessa lista ordenada, deslocando os elementos maiores para a direita, se necessário. Em outras palavras, diferente do Bubble Sort, ele não insere os maiores ou menores elementos no final ou início do vetor, e sim exatamente na posição correta que ele precisa estar. Assim, a cada interação, um elemento é colocado na sua respectiva posição. Entretanto, por uma consequência, ele pode acabar empurrando os maiores elementos para o final do vetor. Mas observe que aqui você não percebe o mecanismo de swap utilizado no Bubble Sort, e sim como se uma troca que parece como um deslocamento, abrindo espaço para esse novo elemento. Em outras palavras, seria o equivalente ao estar deslocando todos os elementos maiores do que eu estou analisando uma casa à direita. Assim, eu terei um espaço vago antes deles para inserir esse elemento, assim mantendo que esse vetor esteja ordenado. Agora, com critérios de parada. O algoritmo se encerraria simplesmente quando o loop principal percorresse todos os elementos do array, o que garantiria que todos eles foram colocados nos seus devidos lugares no vetor. E qual seria a complexidade de tempo? Bom, embora o Insertion Sort possua algumas vantagens em relação ao Bubble, como ser mais estável, mais eficiente com listas parcialmente ordenadas e executar menos trocas, ambos possuem a mesma complexidade de tempo, sendo que no pior caso e médio caso, são de O de n ao quadrado e, no seu melhor caso, O de n, o que os torna menos eficientes em listas maiores. Além disso, para cenários onde o desempenho é crucial, outros algoritmos de ordenação são aconselhados, como o Merge Sort, Quick Sort ou Heap Sort. E qual é a eficiência e onde é utilizado? Bem, respondendo à primeira pergunta, a eficiência do Insertion Sort, assim como o Bubble, deixa a desejar em listas maiores. Porém, quando pensamos em listas menores e parcialmente ordenadas, o Insertion é sim eficiente, visto que evita uma boa quantidade de comparações. Já partindo para a segunda pergunta,
esse algoritmo costuma ser utilizado para fins didáticos, ou seja, para ensinar sobre ordenação para estudantes. E isso acontece majoritariamente pela sua estrutura simples e clara. Além disso, apresentar o conceito de dividir para conquistar, frequentemente utilizado no mundo da computação e programação. Vamos falar agora sobre o algoritmo. Bom, no algoritmo abaixo, o que acontece é que ele percorre o array a partir do segundo elemento, e para cada elemento, ele o insere na posição correta, dentro de uma lista anteriormente ordenada, que também cresce de maneira ordenada. Ou seja, a cada elemento inserido, ele é automaticamente inserido em sua posição correta. Assim, a cada iteração, eu só preciso ordenar um elemento. E também acontece que esse elemento é comparado com os elementos à sua esquerda, na lista ordenada. E caso ele seja maior, ele é deslocado para a direita, até que encontre sua posição correta. Esse processo se repete até que todos os elementos tenham sido inseridos na lista ordenada. Vale lembrar que caso esse elemento fosse menor do que os elementos à sua esquerda, o que aconteceria é que todos os elementos à sua esquerda seriam deslocados uma posição à direita, o que deixaria uma vaga para esse novo elemento. Representação visual. Bem, aqui abaixo temos um vetor de 3 elementos, sendo que ele está ordenado de maneira decrescente, com elementos sendo eles 6, 5 e 3. Na primeira interação, para ordenar ele de maneira crescente, iremos analisar o número 5 e os números que vêm antes dele, no caso o 6. O 5 é menor do que o 6, então ele desloca o 6 uma casa à frente, na sua direita. Assim, ele abrirá uma vaga, o qual eu irei colocar o 5. Na próxima interação, eu irei analisar o 3 e os números antes dele, no caso o 5 e o 6. Como o 3 é menor do que o 6 e o 5, eu desloco esses elementos uma casa à direita. Assim, terei uma vaga para colocar o elemento 3. Assim, teremos o vetor ordenado de maneira crescente. Pois bem, pessoal, o vídeo termina por aqui e essas foram as referências utilizadas para a produção desse material.